Oi. E aí, bom dia para vocês. Olá, meninas. Eu vim aqui hoje para contar um pouco da história de um grande amigo meu. O meu irmão. Hoje eu vou contar a história de meu ídolo. Um fenômeno. Hoje eu vim falar para vocês do chefe. Mas que infelizmente morreu. Senna bateu forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Quem já viu a cena da batida que nos levou a Ayrton? Quem viu, levanta a mão. Por isso é que eu digo que é quase inacreditável que ele tenha nos deixado há 25 anos. Vocês não sabem o que eu passei naquele dia. Quando eu disse, Senna bateu forte. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. A gente ficava sempre nervoso quando o Ayrton corria, desde a primeira até a última corrida, porque correr é uma atividade perigosa, né? Tanto é que o Ayrton morreu. Agora, mais agora, com os detalhes, com os arquivos, a gente vê um Ayrton Senna muito sério naquela manhã, não é? Pra gente. Muito calado, sem dar um sorriso, nenhum sorriso ele deu. Muito focado, mas ao mesmo tempo chateado. Na sexta, o nosso Rubinho Barrichello quase foi. Vocês lembram daquela curva onde eu bati? Era uma curva feita a mais ou menos 200 por hora. E só vi que o carro não aguentou a minha velocidade a hora que eu já estava em cima da zebra. Eu bati meu capacete no volante, eu quebrei meu nariz no volante e aí eu apaguei totalmente. E demorou 6 minutos para eu viver de novo, que foi o que o médico falou. E aí, no ambulatório, eu não lembro do Ayrton. A primeira pessoa que foi saber como ele estava foi o Ayrton. Não deixaram ele entrar, não. Ele pulou o muro. E quando ele vinha saindo, eu encontrei com ele. E ele ainda nervoso. Ele tá bem. Mas como é que ele tá? Eu falava, ele disse, ele tá bem. No sábado, morreu o austríaco Ratzenberger, nos treinos. O Ayrton parou, desceu do carro, correu na torre de controle e ali, talvez vocês não soubessem, tinha um movimento dele, do Gerhard Berger, do Niki Lauda. No domingo eles estavam num cantinho conversando, preocupados com a segurança e aumentar a segurança do carro. Não deu tempo para o Ratzenberger e, infelizmente, não deu tempo para o Senna. Depois da tragédia consumada, sempre aparecem os relatos de premonições e pressentimentos. São reações naturais de perplexidade diante da grande perda. Eu me lembro muito, nós estávamos treinando para o Campeonato Mundial de Basquete. No hotel, e eu estava assistindo embaixo, esperando o técnico chamar para a gente ir no ônibus para ir para o treino. E aí nós estávamos assistindo a corrida, quando aconteceu o acidente. Ayrton Senna, a batida muito forte. Eu fiquei sabendo que ele tinha morrido pelo Gerhard Berger. A última imagem que tem dele era o helicóptero saindo. O helicóptero vai
leva a nossa oração, a nossa fé. Eu dizia, vá com Deus, meu amigo, meu irmão. Seja forte, lute muito, nós estamos com você. Nós, espectadores, ficamos com uma coisa na cabeça do tipo, não vai acontecer, não é? Para mim, a coisa mais marcante é o fato de ter visto a cabeça do Ayrton mexer, e quando ele mexe a cabeça, para mim era um sinal de vida, não um sinal de tchau. Ele ali já estava morto. Eu perdi um grande amigo, não sei o que dizer. Acho que a família perdeu um filho fantástico. Acho que não há como mensurar a perda. É um momento terrível, terrível. Foi um choque tão grande, porque ele era muito, olha, eu me arrepio quando eu falo dele. Eu não acredito que isso tenha acontecido ainda. É difícil de acreditar que ele, o Ayrton Senna, gente, tenha morrido. Foi uma comoção brasileira, assim. Eu lembro que quando ele foi sepultado, a cidade de São Paulo parou, mas totalmente. Milhares de pessoas em prédios, nos viadutos, nas pontes, nas marginais, todo mundo super entristecido, como eu também. Acho que não só todos os brasileiros, mas uma grande parte das pessoas no mundo ficaram muito tristes. A gente estava perdendo uma pessoa que tinha vivido uma maneira diferente de vencer. Para falar desse carisma, só o grande companheiro de equipe do Ayrton, o Berger. Sempre que vem aos fins de semana de corrida, as pessoas me falam, você foi próximo a ele, conte como ele era como pessoa. Então você ainda pode ver como as pessoas são interessadas na personalidade do Ayrton. Todos sabemos o desempenho que ele tinha na pista, mas isso combinado com o carisma que ele tinha, fazia dele uma pessoa única. Por isso, 25 anos depois, ainda gostamos de lembrar como ele era, o que fazia. Eu sou muito feliz de ter sido amigo e companheiro de equipe dele. Me dá muito orgulho. Makes me proud to compete with him. Eu tenho uma história para contar para vocês, particular minha. O pai dos meus filhos foi um dos primeiros patrocinadores do Ayrton Senna. E um dia, a gente estava jantando num dos restaurantes do meu ex-marido, junto com o Ayrton Senna, e eu vi um relógio que ele estava usando. E aí, eu fiquei com aquele relógio na minha cabeça, achei lindo. Aí eu falei assim, nossa, Ayrton, procurei tanto relógio para comprar, cara, esse relógio não existe mais. Ele pegou, arrancou o relógio e me deu. Que é esse relógio aqui, ó. Para mim, esse relógio é de uma importância tão grande, porque me faz lembrar as noites que eu acordava. Reunia a família para torcer por ele. Era quase uma religião assistir a Fórmula 1 pela televisão, narrada pelo Galvão. Você cortava domingo e era para assistir em horários diferentes. O público de pé, Ayrton Senna, bandeira quadriculada, Brasil! Eu costumo dizer que o Brasil acordava mais cedo, domingo, para ver o Senna correr. E os 3 títulos dele, vamos ver se alguém sabe, onde ele ganhou os 3 títulos mundiais. Onde? Japão. Japão. Por coincidência, os 3 títulos mundiais dele foram no Japão. A corrida era de madrugada. Nesses dias, o Brasil dormia mais tarde para ver o Senna ser campeão. Que pena que vocês não puderam ver isso. Agora o Mansell vai. Eles vão dividir a curva, Senna olha de lado, vai o Mansell, eles vão, roda com roda. O tri que o Ayrton conquistou em Suzuka, teve um momento em que o Mansell estava vindo muito rápido e entra na curva 1 e aí sai comendo poeira, não estava conseguindo acompanhar o Ayrton e acaba rodando. Passo reto, Mansell!
acaba o campeonato mundial, porque aí ele não consegue mais voltar. Eu lembro bem o próprio Galvão falando na hora. Eu sabia, porque acho que o Ayrton tinha dado um toque para ele, que se ele estivesse liderando e ganhando o campeonato, ele deixaria o Berger passar. Eu sabia! Você não deixa Berger passar! Brasil! Gerhard Berger vence! Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1. O Senna também tinha uma coisa muito incrível de amar o país, né? O nosso país. Ele fazia muita questão, era uma marca dele, pegar a bandeira brasileira. Ele estava num momento meio estranho no nosso país e tal. E quando ele começou a aparecer... A gente começou a ver o Ayrton ganhando num lugar que é muito difícil de ganhar. Vou contar a historinha para vocês. Essa aqui que vocês não tinham nascido mesmo, que essa é de 1986. Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado pela França. Nos pênaltis, no mesmo fim de semana, tinha uma corrida em Detroit, nos Estados Unidos. O diretor de equipe dele, o projetista, Gerhard Carouge, muito amigo dele, muito amigo meu, francês. Os mecânicos de motor, franceses. E atormentaram a vida dele. Ele ganhou a corrida, parou o carro, tinha um brasileiro com a bandeira do Brasil e pediu a bandeira. E deu a volta da vitória com a bandeira brasileira na mão. Ele corria, ele vencia e ele levantava a nossa bandeira. Era uma marca dele pegar a bandeira brasileira toda vez que ele ganhava e dar pelo menos uma volta no circuito com essa bandeira. Aí vai ele! Aí vem Senna! Tem uma história muito legal do Ayrton Senna, que eu não lembro em que circuito ele estava correndo, mas o que eu lembro assim, ele estava correndo e houve um problema na transmissão do carro. E ele completou a corrida com o carro emperrado na 6ª marcha. E no final dessa corrida ele gritava. Vem aqui. Vem aqui. Lê aqui. Aqui, o que está escrito aqui? Ayrton Senna, 1991, GP Brasil, primeira vitória. O capacete dessa vitória. O capacete dessa vitória? É, dessa vitória. Sabiam que ele nunca tinha ganho no Brasil? Ele corria, toda vez que acontecia alguma coisa ele não ganhava. O carro dele foi ficando sem marcha. Do meio da corrida para frente, as marchas dele foram quebrando. É praticamente impossível você completar as voltas com apenas uma marcha. Ele segurou mesmo a direção na marra, no físico, e ele levou a corrida até o fim. Ele não tinha forças para segurar o troféu, mas aos poucos foi indo, ele segurou com uma mão, levantou. Completamente estressado fisicamente. Ele tenta de todas as formas erguer o troféu e põe lá em cima. Não há dor que possa impedi-lo de comemorar sua vitória. Seria impossível para qualquer outro, mas ele tinha essa capacidade de conquistar o que era impossível. Ayrton Senna se preparava muito fisicamente, se preparava tecnicamente, ele treinava muito, ele dedicava a vida dele àquilo que ele fazia. E quem o acompanhava nesse dia a dia e durante tantos anos? Meu velho parceiro, Reginaldo Leme, ele quem fala sobre isso. Está batendo na porta da Fórmula 1. O que sente o piloto nesse momento da carreira dele? Eu estou realmente muito feliz. Fora da pista, você tem tempo para alguma coisa a mais? Para cuidar de casa
arrumar o carro. O Ayrton era tão fanático nesse negócio de preparação física que as nossas viagens eram quase sempre longas. E quantas vezes a gente chegava, marcava um encontro no jantar, quando encontrava, ele já tinha passado pela academia ou tinha dado uma corrida em volta do hotel. E ele me explicou com muita lógica uma coisa que até então eu não sabia. Aumentando a sua capacidade cardiovascular, você raciocina melhor. A sua mente está mais preparada para raciocinar. Se isso vale para qualquer esporte, por exemplo, um jogador de futebol, você imagine para o piloto de corrida que tem que reagir ali em questão de milésimos de segundo. Galvão, eu queria saber como era a relação entre o Ayrton Senna e o Nelson Piquet. Em alguns momentos, muito bom. Respeito muito grande, porque são dois dos grandes pilotos da história. Mas eles tinham formas diferentes de ver a vida. E, num determinado momento, se desentenderam. Mas, acima de tudo, profissionalmente, sempre se respeitaram. Qual era o maior rival do Senna? Era o Prost. O professor Alain Prost, o grande adversário dele. Eu me lembro muito dos títulos de 88. Ele largou, parecia que ia parar. E ele foi passando todo mundo. Ele criava momentos únicos. Já vem na 8ª posição, faz uma recuperação fantástica, Senna. Senna vai com tudo e passa Prost. Passou o Alain Prost, ganhou a corrida e foi campeão do mundo pela primeira vez. Campeão mundial de 1988! Todo mundo estava esperando para ver, falando assim, será que esse cara é bom mesmo, não é? E aí, quando o Ayrton ganhou o campeonato mundial, as pessoas assim, não, ele é bom mesmo. Em 89, quando eles bateram ali no S, vocês lembram dele entrando por dentro e dando uma fechada? Ele chegou na chicane, Senna meteu por dentro, vai bater! Assim bate, o favorecido é Prost! Ali teve uma disputa não muito leal. O Prost bateu de propósito. O Prost saiu do carro, o Senna vai tentar voltar. Volta aí para o Senna depois da batida com o Prost. Ele tinha perdido a asa, deu uma volta inteira, parou nos boxes, trocou a asa dianteira, ganhou a corrida. Visivelmente emocionado, Ayrton Senna. Logo após o final da corrida, o telão do Autódromo de Suzuka mostrou insistentemente a imagem do acidente e tudo o que aconteceu na tentativa de Senna voltar à pista. E foi observando essas imagens que os comissários de prova concluíram que, por não ter Senna percorrido normalmente a chicane na sua volta à pista, ele havia infringido o artigo 56 do regulamento da FIA. E a pena é a exclusão. No ano seguinte, em 90, Senna na pole position, Prost em segundo. E o Ayrton Senna só não podia deixar o Alain Prost ganhar. Logo na saída, o Alain Prost saiu na frente e o Senna, pá! Prost largou melhor e tomou a frente, Prost. Tomou a frente, Alain Prost, Senna porta, vai por dentro. E aí a batida dos dois, e aí se seguir a prova é final de campeonato. O Ayrton tinha muita coragem de falar assim, eu não vou tirar o pé, vou até onde o cara, se ele fechar, a gente vai bater. Aquele momento foi um momento muito decisivo para o Ayrton, porque ele tinha na cabeça esse conflito. O conflito de ser um piloto genial, mas que em determinado momento a vingança, vamos chamar assim, entre aspas, falou mais alto e ele fechou o Alain Prost. Nesse dia eu perguntei para ele assim, cara, mas bater daquele jeito, bater naquela velocidade, ele falou, não. Sabe o que foi? Eu me atrapalhei. Eu quis pisar no freio, errei, pisei no acelerador. Nenhum dos dois ganhou bonito, esses dois títulos. A gente tem que ter um adversário. O nosso adversário significa que seja nosso inimigo, mas quem vai falar sobre rivalidade é o Alain Prost. Everybody
Todo mundo pensa naqueles momentos mais duros que nós tivemos, e foi duro mesmo, sabe? Mas sempre com respeito. Mas durante o briefing, a gente sempre conversava como se não tivéssemos qualquer problema. Falando sobre o carro, tentando chegar ao melhor acerto possível. Posso jurar que eu nunca menti sobre nada do carro. E tenho certeza que ele também. Isso significa que a gente tinha um respeito absoluto. Além disso, depois que eu decidi me aposentar, eu vi uma pessoa completamente diferente. Muito próximo de mim, me ligando sempre para fazer perguntas. Toda vez que chovia, nós brasileiros ficávamos super contentes porque a gente sabia que ele ia ganhar a corrida. Senna, Prost, Senna por dentro, Prost força, Ayrton Senna vai pra ponta. Você sabe por quê que ele era tão bom na chuva? Porque a primeira vez que ele foi andar de kart na chuva, ele não conseguia andar. E uma hora ele, escorregou da pista e foi pra grama. E perdeu a corrida. E ele botou na cabeça, eu vou aprender. E toda vez que chovia, ele ia procurar em São Paulo algum lugar para correr e ele corria até escurecer debaixo de chuva. Aí ele chegava em casa assim, todo encharcado, que nem um pato molhado. Qual foi a reação do Ayrton quando ele ganhou a primeira corrida dele? Todas as vezes que ele ganhava, ele ficava muito feliz. O negócio dele era ganhar a corrida. A primeira vitória dele, que foi na Lotus, no segundo ano de carreira dele de Fórmula 1, foi numa tempestade em Portugal. Foi uma corrida muito marcante porque o Ayrton quase deu uma volta no segundo lugar na chuva. Mesmo estando liderando a prova, como estava numa posição tranquila, a situação era tão perigosa que eles deveriam ter parado a prova. Isso para ele era muito impactante porque ele realmente sabia o risco que era correr na Fórmula 1. Você pensa realmente até quando você vai resistir a tudo isso? Se você vai passar por tudo isso e sair ileso. Depois da morte do Senna, os carros começaram a ficar mais seguros, né? Mas teve que morrer um grande piloto. A primeira vez que eu sentei num briefing sem ele foi muito doído. Foi a primeira vez que eu comecei a sentir o peso de que o Brasil tinha perdido um grande ídolo. Fora o ídolo, então um amigo. Então fica muito difícil de considerar dentro de mim, dentro do meu coração, que isso é verdade. Bom, e quem vai falar desse lado amigo do Ayrton Senna é o querido Milton Nascimento. Eu estava fazendo um show em Detroit, quando vi uma pessoa da minha equipe chegou e falou: "Você tem um cara da Fórmula 1 que quer te conhecer." E era o Senna. Passou um tempo, eu fui para Londres e quando vê, ele chega num show meu, ele, o Mick Jagger e o Sting. Ele chegou e falou assim: "Caramba, você é um cara que tá sempre com muita gente de televisão." Ele falar isso, ele já era aquele cara, né? É um cara que eu carrego pela minha vida sempre. Até hoje, quando eu vejo o Ayrton Senna, ele me inspira. Porque ele foi meu grande ídolo, você imagina. Eu sou ídolo também. Você imagina, então, a importância que ele era. O gênio das pistas, nesse momento, nunca escondeu que Ayrton Senna foi seu grande ídolo. Lewis Hamilton. Hamilton, verdade mesmo tudo isso? Quando eu era criança, eu sentia que era alguém com quem eu me identificava. Quando eu assistia a Fórmula 1, não havia ninguém negro, ninguém que expressava seus pensamentos religiosos. Ele era alguém super autêntico, um piloto muito agressivo, incrivelmente determinado, um ícone. E me inspirou quando criança. Eu o vi e pensava: eu quero ser como ele. Eu quero ser bom em todas as áreas em que ele era incrível, para ser como ele. E esse é um retrato do que era o Ayrton Senna, principalmente uma determinação em relação ao espírito brasileiro que ele tinha e que deixou como legado. Como ele foi ajudado quando ele estava começando, a gente não pode esquecer de ajudar as pessoas quando a gente cresce também. E ele é ainda um grande exemplo. Hoje ele tem uma fundação que ele ajuda
as crianças na educação. Ele falou comigo um pouquinho antes da corrida do Brasil, 2 meses antes dele morrer. Ele só tinha vontade de ajudar, porque ele era uma pessoa super bem-sucedida, mas ele não queria viver num país onde ele dava certo e a maioria dos brasileiros não dava certo. A única diferença entre uma pessoa que dá certo e uma que não dá é que a que deu certo teve oportunidade. Eu acho que o Ayrton deixou um exemplo e as pessoas têm hoje muito carinho pelo Ayrton e pelo Instituto Ayrton Senna por conta disso. Eu acho que a mensagem que fica aqui hoje para vocês, jovens que estão tentando chegar, é que o Ayrton sempre sonhou. É o sonho que vai fazer de vocês campeões como o Ayrton Senna foi pra gente. Ele não nasceu sabendo. Tudo o que ele fez com mérito dele, de fazer, de ir atrás. Ele batalhava mesmo para conseguir o que ele queria. Ele precisava mais, ele queria emoção. Ele desafiava a si mesmo. Não era com os outros, era com ele mesmo, o negócio era com ele mesmo. Ele era meigo, ele era dócil, ele lembrava de detalhes pra gente, ele pegava uma flor e me trazia, sem ninguém falar nada pra ele. Ele foi sempre muito companheiro meu, desde pequeno. É uma saudade absurda. Meu nome é Neide Senna da Silva e eu sou mãe do Ayrton Senna da Silva. Volto ao início da história. São 25 anos já que ele nos deixou. Para mim, continua. Que possa servir realmente de uma linha para essa vida de vocês está só começando. Vocês são o futuro desse país. Vocês são o nosso futuro. Lembra dele de vez em quando, que é muito bacana. Vamos bater palmas para o Ayrton Senna?